Estudo para pequenos grupos. Personagens da Bíblia, Matias. O tema do nosso estudo de hoje é Trabalhando longe dos olhos públicos. Preenche. Trabalhando longe dos olhos públicos. Então tiraram sortes, e a sorte caiu sobre Matias. Assim ele foi acrescentado aos 11 apóstolos. Atos capítulo 1, verso 26. Depois que Judas se matou e antes de vir o Espírito Santo no Pentecostes, os seguidores de Jesus se mantinham, preencha, se mantinham em Jerusalém. Se mantinham em Jerusalém. Amedrontados pelo que acontecera com Jesus em Jerusalém, sua crucificação, os discípulos se esconderam e ficaram ali agora temerosos com o que haveria de lhes acontecer. Jesus vai ao encontro deles, depois de ressuscitado, penetra naquele lugar onde eles estavam, naquela casa, sopra sobre eles a sua paz, e eles assim se encorajam e retornam para Jerusalém e ali permanecem. Reunidos, preenchem, reunidos numa sala superior, eles esperavam e oravam. Eles estavam aguardando a promessa que Jesus lhes havia feito de que o Consolador, o substituto, viria para estar com eles. Eles aguardavam o cumprimento da profecia de Joel, em que o Senhor derramaria sobre eles o Espírito Santo. Eles esperavam o cumprimento destas palavras e oravam e buscavam ao Senhor, pondo seus corações e suas vidas maleáveis a toda a ação que Deus tinha para com eles. Em algum ponto, durante esses 40 dias, Pedro se dirigiu ao grupo. Ele reviu o triste engano de Judas e pediu aos discípulos que escolhessem um substituto. Pedro toma a palavra durante este período em que ali aguardavam naquela sala superior. Relembra Judas, o seu engano, como deixou o seu coração ser tomado por sentimentos, por desejos, a ponto de entregar o próprio Senhor Jesus. Pedro conclui que era a hora de ter um substituto para Pedro, para Judas. E era a hora então que eles juntos escolhessem. Pedro citou, preenchem, Pedro citou tanto as qualificações como a descrição do trabalho. Ele começa agora a dizer, olha, aquele que vai substituir Judas precisa ter tais qualificações e as descrições para o trabalho são estas. Uma pessoa que tenha estado presente, preencha, estado
presente, durante todo o curso do ministério público de Jesus e que seria responsável por ser uma testemunha da ressurreição de Cristo. Relembrando, Jesus tinha 12 discípulos, que depois são conhecidos como apóstolos, que estavam mais tempo com ele, que o serviam mais de perto, mas ele tinha outros grupos. Tinha o grupo dos 70, que a Bíblia descreve, que saíram 2 a 2, apregoando e compartilhando, né, do evangelho, da mensagem que haviam recebido de Jesus. Então, havia um grupo maior neste momento em Pentecostes. Estavam reunidos 120. Na ida de Jesus, na Assunção de Jesus, já estava um grupo de 500. A Bíblia vai descrevendo grupo de pessoas que acompanhavam, eram testemunhas do ministério de Jesus, caminhavam com Jesus. A Bíblia descreve, né, mais acerca dos 12, mas é bom que saibamos que tinham e que destaquemos esses outros grupos, porque é deles que seria tirado alguém para substituir a Judas. 2 nomes foram propostos: Barsabás e Matias. Deus revelou, põe aí, preencha aí, Deus revelou através da sorte que Matias era o homem. Vamos parar aqui e fazer algumas considerações. A Bíblia diz que eles estavam em oração, estavam buscando a direção de Deus, e agora eles escolhem esta pessoa através da sorte. Eles lançam sorte. A sorte era feita através de tabuinhas, pedras, em que os nomes eram escritos, colocaram num vaso e balançado, chacoalhado, até que um desses caísse daquele vaso, e este era o nome, então, que era escolhido. O método da sorte era um método que está desde Moisés. Há algumas citações bíblicas de momentos assim. Não era a forma que predomina nas escolhas de Deus, mas também era um método usado. Talvez porque o Espírito Santo ainda não havia sido derramado para dirigi-los, orientá-los, porque o Senhor havia, né, dito que viria o Consolador. Eles estavam acostumados a serem orientados de perto por Jesus, ministrados por ele sobre os afazeres, sobre os encargos do ministério. E a Bíblia destaca que este foi o meio. Não foi o meio que predominou dali para frente, ou que ficou sendo usado. A história da igreja não relata mais isso, com certeza por causa da vinda do Espírito Santo, que passa a guiar, a dirigir. A própria Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo seu Espírito.
O certo é que o texto bíblico diz que Deus revelou através deste método de sorte, porque eles estavam orando e buscando a Deus a orientação, que a pessoa para o lugar de Judas era Matias. Matias não é mencionado, preenchem, não é mencionado outra vez no Novo Testamento. Várias lendas e tradições dizem que ele pregou o evangelho na Judéia e foi apedrejado pelos judeus, ou que foi na Etiópia ou em Cuxê. Desta curta descrição de Matias, podemos extrair estas verdades, preenche estas verdades. Apenas um texto que fala, que se refere, a Bíblia não menciona mais, mas o pouco que sabemos, podemos aqui extrair verdades. A primeira, que Matias tinha sido um seguidor, preenche, um seguidor de Jesus por muito tempo, porque era uma das qualificações para ser escolhido. Deveria ter estado com Jesus no seu ministério público. E Matias realmente tinha sido esta pessoa, porque o texto diz isso. Segunda verdade, é ser escolhido para servir não garante uma posição, preencha, uma posição de proeminência, de destaque. Não quer dizer que vai ficar debaixo de holofotes, que o seu nome vai ser citado e conhecido e que vai haver um reconhecimento público. Por isso nós estamos colocando desde do início desse estudo, né, colocando que este era o tema da nossa meditação, trabalhando longe dos olhos públicos. O que quer que sejamos ou façamos, outra verdade que precisa ser colocada em destaque, deve-se exclusivamente à graça, preenchem, à graça de Deus. A graça de Deus. Questionamentos e aplicações para as nossas vidas. Você está sendo fiel hoje em seguir a Cristo? Você está seguindo com fidelidade dentro daquilo que Deus tem se revelado a você no seu chamado pessoal, não só de salvação, mas de ministério, não de fazer a sua vontade, de ser um discípulo? Isso não quer dizer que para se servir ao Senhor tenha que se receber algum tipo de consagração, algum tipo de título. Continuamos a perguntar: está disposto a servir na obscuridade? Preencha aí, na obscuridade. Na obscuridade. E fazer coisas que outros talvez nunca venham a saber? É o que aprendemos com Matias. Se fala dele uma só vez, mas ele foi escolhido pela graça de Deus, por favor de Deus, seja ele, sejam os outros. Ninguém foi escolhido por ser especial. Especial é Deus e o que ele faz através das nossas vidas. Mas o certo é que Deus
para o realizar da sua obra, usa homens, usa a sua igreja, usa aqueles a quem ele salvou, aqueles a quem ele chamou do pecado para a sua gloriosa luz. Seja em que posição estivermos, o nosso chamado é um chamado feito pela graça, pelo favor de Deus. E temos que ter fidelidade a esse chamado. Sejamos conhecidos ou não, mas temos que ser fiéis. E aqui está a pergunta: estás disposto a servir na obscuridade, fora dos holofotes? Outra pergunta: sente ressentimento quando outros ganham outros ganham mais publicidade ou louvor, quando outros estão sendo destacados e você não? Isso traz ressentimento, isso entristece o seu coração? Coisas para refletirmos, baseados na vida de Matias. Lembre-se da vida de Matias, escolhido por Deus para trabalhar, põe aí, para trabalhar longe dos olhos públicos. A aplicação que trazemos para hoje é: a oportunidade de servir resulta da graça de Deus. Servir ao Senhor é uma oportunidade que vem porque Deus nos escolhe graciosamente, não porque haja méritos em nós, mas porque Ele nos escolheu. E a escolha de Deus, seja para que sejamos conhecidos ou para que trabalhemos na obscuridade, fora dos holofotes, é um chamado precioso, porque é feito pelo Senhor, para a glória dele, para o louvor dele. Vamos meditar sobre a vida de Matias, sobre o seu exemplo. Vamos estar orando uns pelos outros, abençoando uns aos outros. E nós nos encontramos na próxima semana.